Galera, vamos dar uma continuidade lá referente ao assunto Petrobras, que mexe com os brasileiros bastante, né? Não tem como não mexer. Quando fala Petrobras, todo mundo já pensa logo gasolina, diesel e gás de cozinha, né? Também que iria baixar também o valor também R$ 8. Então é uma coisa que mexe principalmente a classe baixa, né? A gente que é pobre, principalmente, a gente sabe o que significa cada real, né? Então, referente à política, né, da diretoria da Petrobras, eles comentam que vai abrasileirar, né? Que abrasileirar quer dizer, para eles significa que, por exemplo, porque como é que funciona? Porque geralmente, às vezes, fica a curiosidade, né? Como é que pode o Brasil tem tanto petróleo e aí ser uma gasolina tão cara? E às vezes você vai num país vizinho, o Brasil às vezes acaba exportando e sai até mais barato. Então o que acontece? Que nem no Brasil, o Brasil exporta o óleo bruto. O Brasil, né, através do pré-sal, retira o óleo bruto. Esse óleo bruto é mandado para fora, né, exportado, e volta o óleo refinado. Então, por que isso? Por isso que é muito importante. O Brasil ficou um tempo parado, né, na questão de ciência e tecnologia, investimento em ciência e tecnologia. Então é muito importante, né, a gente investir, o país investir em tecnologia, porque porque a gente tem um petróleo, poderia ter um petróleo autossuficiente, né, no mercado interno. Só que a gente só tem capacidade de refinar 70%, 75% do petróleo. Eu pegar o óleo bruto e converter em diesel ou gasolina. Então o restante tem que comprar de fora. Então por isso que às vezes sai caro por causa disso. Só que aí, e falando sobre o PPI também, mostrando que para mim era uma desvantagem, era isso. Por exemplo, manda, refinava, por exemplo, 30% do combustível, né? Só que a Petrobras acabava repassando como fosse 100%. E na verdade não era. Então ele alegava que através do barril foi X valor, mas não era para ser X valor. Porque ela só está repassando, na verdade, só 30%. Porque aqui no Brasil consegue refinar 70%. Né? Então, aí esse era o problema também aí que então tava tendo uma visão de ganhar dinheiro. Queria ganhar dinheiro e não olhava o lado social, né? Porque se pensasse no lado social, repassaria os custos só dos 30%. E o pessoal não fazia isso. E agora, então, aí, através do Lula, a equipe está querendo fazer isso aí, né? A Brasilear é através disso aí. Que quer dizer que, por exemplo, o petroleiro aqui no Brasil, ele explora o petróleo, isso e aquilo, ele ganha em real, não em dólar. E por quê? E antes estava fazendo isso, e estava repassando como fosse um custo em dólar, né? E não é em dólar, né? Aqui o trabalhador aqui no Brasil ganha em real. Então, aí precisava rever isso, sabendo que tem que passar o valor real mesmo. E tomar cuidado, principalmente que a gente fala, né? E também tem um porém também, né? Questão de privatizações. Por exemplo, a refinaria da Bahia foi privatizada, acho que em 2021, se não estou enganado. Então, por exemplo, a Petrobras abaixou o preço agora, lá na Bahia não vai baixar o preço, né? Porque aí os árabes compraram a refinaria lá, então eles que vão colocar o preço deles. Pode ser mais baixo que a Petrobras ou pode ser mais caro. Então aí é uma disputa, né? Com a Petrobras, o setor privado, né? Que tem vários. E também tem uma questão também que podemos não deixamos, devemos deixar de esquecer também, né? As distribuidoras, grande parte das distribuidoras também, são privatizadas. Por exemplo, a BR, que era distribuidora da Petrobras, na verdade ainda tem a BR, mas foi vendida também ao grupo BTG
né? Que na época o Guedes acabou privatizando também. Então, às vezes você vê BR, mas não é da Petrobras, né? Ela é do banco. Então, às vezes a Petrobras vai passar mais um preço, vai diminuir o preço, mas a maioria das distribuidoras são privadas. Então, às vezes, de repente, não, dependendo da região, não vai ter surtir efeito nenhum. Porque às vezes os donos da distribuidora que é normal, né? Todo empresário vai querer ganhar mais dinheiro, se possível, principalmente em certa região, se não tiver muita concorrência e disputa, certamente ele vai vender mais caro. Isso é natural, né? Pertence ao negócio. Infelizmente, o lado empresarial quer ganhar dinheiro, né? Então a gente tem que ter muita atenção, isso e aquilo, a expectativa, né? Esperamos que melhore e que a gente tenha um combustível mais barato, isso e aquilo, que não vise só o lado, que tenha a visão política para agradar aquilo, isso e aquilo, e realmente pensar no país, né? O que é melhor para o país, para a empresa, por exemplo, seja a Petrobras ou o que seja, né? Porque tem pessoas que defendem, né, a privatização, tem pessoas que não defendem, então aí, no meu ponto de vista, assim, para uma empresa, uma estatal, deve ser privatizada ou não, isso aí acho que o problema, o Brasil tem um problema muito sério. O político principalmente, o político vai no oba-oba, vão vender logo e ponto final. E aí não deveria ser assim, né? Porque para você vender tem que ter um planejamento, isso, aquilo. Vão vender por quê, isso, aquilo. Então, porque às vezes você vende e acaba tendo que comprar aquele produto da empresa que era sua mesmo, né? Então, é sem planejamento nenhum. Então, às vezes, é só enganação também. Então, é um assunto muito sério, complexo, que não é fácil de entender também, né? Principalmente a gente que é mais leigo, a maioria das pessoas são leigas, né? Então não tem muito conhecimento. E fica mais. Então aí cada pessoa, político, principalmente faz sua narrativa. Aí por isso que é fácil de a gente ser enganado, né? Então vou deixar meu recado aí, galera. Só bem pensando disso aí. Uma coisa eu sempre penso pro lado político assim. Vamos, na verdade, pensar no melhor para o país, independente de quem seja, se é da direita ou da esquerda, e vamos fiscalizar, né? Se Lula fazer a coisa, no momento é Lula. Se Lula fazer a coisa certa, vamos aplaudir e apoiar. Se fez errado, vamos descer o pau, vamos cobrar, devemos cobrar, é nossa obrigação, a população tem que cobrar, né? A gente tem que cobrar independente de paixão, não tem que ser apaixonado por político nenhum. Tem que ter essa visão, o que é melhor para o país, para a sua cidade, né? O bem-estar da sociedade. Se amanhã é Bolsonaro, se é A, B ou C, né, se é Dória, que seja o candidato que for, se é o Tarcísio, que né, hoje é o governador, que pretende futuramente talvez se candidatar em 2026, a gente tem que apoiar, né? É que nem o Bolsonaro foi, aí quando fazia coisa errada a gente critica, quando fazia coisa certa a gente tem que aplaudir. Esse é o pensamento, pensar o que o presidente realmente está fazendo para o nosso país, né? E vamos respeitar o próximo, essa confusão aí, fica estressante aí, popularidade aí de lado direito, lado esquerdo, isso é babaquice. Isso aí, você tem que ver quem é o melhor, ter uma visão, porque política em si, o partido, você sabe como é. É um esquema, é um sistema, o sistema é podre, é triste realmente dizer isso aí. É tanto que relatos, né, dos políticos que passaram lá, até comentam que é o toma lá da cá, é só pessoas interesseiras mesmo, só pensando no dinheiro. E projetos em si, pensando na sociedade, é contar de dedo. Então, realmente não compensa você brigar por político. Então, vamos, nosso dever é o quê? Você quer votar no político, vote. Se ganhar ou não ganhou, respeite o próximo e vamos cobrar. É o nosso dever o quê? É cobrar. Que o político faça um bom trabalho e a gente tem que fiscalizar. Isso aí, galera. Vamos nessa.